Você curte reaproveitamento de móveis e ideias baratas e funcionais? Nesse vídeo eu vou te mostrar duas ideias muito legais. Eu já vou começar essa ideia reaproveitando portas de guarda-roupa. A medida dessa porta passou aí na tela para vocês. Vou retirar todos os acessórios como os puxadores e as dobradiças e também fiz a reunião de vários materiais para poder fazer esse móvel. Esse pedaço de MDF, como vocês estão vendo, está com a lateral inchada, então por isso eu vou retirar essa parte utilizando uma serra tico-tico. Com esse pedaço eu consegui fazer as duas divisórias desse móvel. A medida está aí na tela para vocês, 2,24 m por 50 centímetros. Para esse tamanho de móvel eu coloquei duas divisórias, então no caso tem 3 compartimentos. Então depois de ter cortado todas as peças, eu tirei todas as medidas para que ambos os lados ficassem iguais. Aqui eu estou fazendo a furação com uma broca fina, que é para poder abrir o espaço para colocar o parafuso, para que a madeira não rache. Como os outros pedaços de madeira que eu reaproveitei estavam com muitos buracos, eu decidi transferir essa que estava no meio para a parte da lateral, porque ia ficar um acabamento mais liso. E terminei de parafusar todo o restante. Então ao todo foram duas divisórias no meio e mais duas laterais. Então 4 peças iguais de 50 centímetros. Para fazer a parte do fundo, eu estou dando algumas opções para vocês. Peguei vários MDFs de 3 milímetros e posso tanto parafusar com um parafuso bem pequeno, ou então você pode utilizar esse grampo de tapeçaria, que também fica bem fácil de fazer essa colocação, ou mesmo utilizar os pregos que normalmente são utilizados para fazer móveis. E como é reaproveitamento, vocês estão vendo várias cores de fundo, porque eu reaproveitei de vários tipos de materiais. Para fazer a fixação desse móvel na parede, eu estou utilizando cantoneiras de ferro. Estou colocando pelo lado de dentro, que é para deixar o acabamento melhor do lado de fora, para que não apareça essas cantoneiras pelo lado de fora. Então eu vou colocar uma em cada compartimento. Só em um compartimento que eu coloquei 2 cantoneiras, que é para ficar bem mais seguro. E as cantoneiras eu fixei também com parafuso e porca, e esse daqui é a primeira parte do projeto. Para completar esse projeto eu também estou utilizando PVC para fazer a portinha desse armário. Então o PVC é um material muito legal de trabalhar, que você pode cortar com uma serrinha, ou você pode cortar com estilete, ou até mesmo com uma tesoura. Então por isso se torna bem fácil de manusear. Cada folha dessa de PVC tem 20 centímetros de largura. Então para fazer esse projeto eu vou utilizar uma folha e mais um pouco da outra. Então fiz o recorte utilizando ali o estilete e a serrinha, e estou fazendo a colagem dessas duas partes utilizando cola instantânea. Você também pode utilizar cola de silicone. Agora eu vou pegar um perfil U de PVC para poder fazer a estrutura, que no caso é a moldura, e também o trilho. Na parte superior e na parte inferior eu cortei apenas uma ponta do PVC num corte de 45 graus. A lateral não precisa cortar, porque ela vai encaixar pelo lado de dentro. E esse daqui é um detalhe apenas para deixar com o melhor acabamento, mas você pode deixar quadrado também, não tem problema. E também não esqueça de colocar mais um perfil na parte de trás dessa moldura, porque ela vai servir para a porta de trás, para a porta da lateral. Então esse perfil aí vai servir como trilho de PVC. Se o perfil vier muito apertado, no caso, se você colocar a folha de PVC e ela não correr com muita facilidade, você pode abrir o perfil desse jeito que eu fiz, e a colagem dele é super simples também. Você vai colocar cola instantânea ou cola de silicone, vai aguardar um período aí de secagem de alguns minutinhos, e aí pronto, você vai encaixar a porta de PVC. Lembrando que a porta ela precisa ser encaixada primeiro na parte de cima e depois na parte de baixo. E também ela precisa ser encaixada primeiro a parte de trás, a porta que vai ficar atrás. Aí você faz um teste, vê se está tudo ok. A partir daí você encaixa a porta da frente junto com o trilho da frente também. O legal de você fazer esse tipo de porta de PVC é que você economiza bastante, e hoje em dia você já encontra PVC colorido. Então se você quer dar um toque de estilo a mais na sua peça sem gastar muito, você também consegue. Até consegue personalizar colocando adesivo também, ou pintando com uma tinta comum ou com tinta spray. Bom, essa daqui é a parte da colocação da porta, olha só como ficou. Então agora que as duas portas já estão abrindo com bastante facilidade, chegou a hora de colocar o puxador, sendo que você pode colocar o puxador antes também. E olha só que legal que ficou, pessoal. E esse daqui é o resultado do armário feito com porta de guarda-roupa e folha de PVC. Para fazer a fixação na parede, eu estou utilizando uma furadeira. Também estou colocando aqui um limitador com a fita crepe, que é para na hora de furar a parede, para que a bucha ela não entre completamente, podendo ficar folgado.
Então você pode fazer isso, utilizar esse método como um limitador. Para aproveitar também esse espaço na parte de baixo e que fica no lado da pia, também utilizei 2 gavetas para fazer um mini armário, para poder guardar condimentos e para sustentar também um micro-ondas. Então aqui eu utilizei uma gaveta virada para baixo e a outra virada para cima, porque assim eu ia conseguir utilizar 2 prateleiras. Com o fundo de uma das gavetas, eu também consegui fazer ali uma divisória, então eu consigo aproveitar ainda mais esse espaço. Para deixar essas gavetas mais firmes, eu também utilizei cantoneiras de ferro e também utilizei cantoneiras maiores para fazer a fixação na parede, porque essa estrutura precisa estar muito segura, porque ela vai sustentar o peso de um micro-ondas. E também, depois de ter feito essa parte, eu aproveitei mais um pedacinho da gaveta que sobrou para fazer um porta-copos. E esse daqui é o resultado final, um armário de cozinha feito com portas de guarda-roupa e folhas de PVC. Além disso, eu consegui reaproveitar ainda 2 gavetas para criar uma mini estante que ficou muito legal. E com mais algumas sobras, ainda consegui criar um porta-copos. Galera, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse primeiro projeto. E agora, partindo para o segundo projeto, eu vou ensinar vocês a fazer um varal articulado de PVC. Aqui na tela vai ficar passando para vocês a lista de materiais e também as medidas. O que eu vou precisar vai ser cano de PVC de 40 mm, também preciso de cantoneiras de ferro, parafuso com porca e arruela e também vou precisar de trena, parafusadeira para poder medir. Então a primeira furação que nós vamos fazer vai ser no cano maior, que é de 50 centímetros, e eu vou furar bem no centro desse cano. Então eu vou estar utilizando uma broquinha fina para fazer esse furo. Você vai utilizar a trena para medir o meio desse cano e aí você vai fazer um furo que atravesse de um lado para o outro. Agora eu vou pegar o cano menor e vou furar a extremidade. Enquanto no cano maior eu furei o centro, aqui eu vou furar em apenas uma das extremidades, também passando o furo de um lado para o outro. Depois que fizer isso, eu vou pegar o parafuso junto com a arruela e a porca. E esse parafuso ele precisa atravessar os 2 canos, então por isso você precisa comprar a barra roscada, tá? Que assim você consegue cortar e aí você tira a medida que você quer. Então agora eu vou começar a passar o parafuso pelo cano maior, já com a arruela desse lado. Depois eu vou passar também no cano menor, também fazendo o parafuso atravessar. Vou colocar a arruela e depois a porca e vou apertar. Lembrando de não apertar muito, porque esses 2 canos precisam estar em movimento, porque é ele que vai ser a parte retrátil desse varal. Eu peguei um pedacinho de madeira e coloquei aqui na parte de trás do cano para vocês visualizarem, porque essa parte da madeira é como se fosse na parede, então ele vai ficar exatamente assim na parede. E é importante fazer as 2 peças iguais. Então eu passei o parafuso somente no meio da peça maior e na extremidade da peça menor. E eu fiz a mesma coisa do outro lado. O passo seguinte é pegar a cantoneira de ferro para poder fazer a fixação no cano. E esse cano que vai ser feita a fixação é o de 50 centímetros, é o maior. Então essa cantoneira que eu estou utilizando, ela possui 2 furos de cada lado, sendo que eu não vou utilizar os 2 furos, eu vou utilizar somente um furo, que é o furo da extremidade. Então, em cada cano desse maior, eu vou estar acrescentando, colocando, na verdade, 2 cantoneiras, uma de cada lado, sendo que a fixação delas no cano vai ser feita somente com um parafuso e o parafuso precisa ser o da extremidade. Esse parafuso precisa ser comprido também, que é para poder atravessar o cano, porque essas 2 cantoneiras precisam estar unidas por igual. Então, esse parafuso precisa ter arruela e porca também, e ele vai unir as 2 cantoneiras, lembrando que não pode ficar muito apertado. Agora você vai pegar a furadeira com uma broca, e essa broca não precisa ser muito larga, é apenas o espaço suficiente para passar a corda de nylon. A quantidade de furos, você que vai determinar de acordo com a quantidade de roupas que você vai colocar nesse varal. Então aqui eu fiz bastante furos, mas não precisa fazer toda essa quantidade, pode ser menos também, caso você vai colocar roupas maiores, por exemplo, como roupa de cama, que ocupa mais espaço. Nessa parte da frente, você pode tampar o cano utilizando um cap, ou então se você quiser deixar um pouco mais discreto, você pode utilizar um pedacinho de EVA colando com cola instantânea. Chegou o momento de fixar na parede. Aqui eu já vou fixar pela cantoneira de ferro. E essas cantoneiras precisam ser fixadas com os 2 parafusos, tá? Enquanto que a cantoneira que vai no cano tinha somente um parafuso, aqui na parede precisa ser colocado com os 2 parafusos, ou seja,
4 parafusos no total, 2 de cada lado. E quando vocês forem colocar a cantoneira de ferro no PVC, é importante que ela não fique muito para dentro, porque senão, na hora que fizer essa movimentação que vocês estão vendo aí no vídeo, vai raspar na parede. Bom, agora para fazer a fixação do cano que vai na parte de baixo, que é a parte retrátil, eu estou utilizando um pedacinho do mesmo cano de PVC, tá? Eu fiz o recorte antes e aqui eu vou utilizar ele para fazer a fixação e a sustentação desse cano toda vez que for estender a roupa, que for armar o varal. Para deixar esse varal bem certinho, também você pode estar utilizando o nível, que é para manter todos os dois na mesma altura e no mesmo nivelamento. Para fazer a colocação desse pedacinho de cano de PVC na parede, eu já fiz um furo antes de fazer a fixação dele, que é para poder passar a chave de fenda para apertar o parafuso, porque se não faz isso, não vai ter espaço para poder fazer isso na hora que coloca na parede. Então, você vai apertar desse jeito aí que eu estou mostrando para vocês. E aí você vai encaixar o cano para saber se está tudo ok. Depois que você fizer isso, é só colocar o fio de nylon ou a corda de aço, o que você preferir utilizar para o varal, e o varal já vai estar pronto. Então, quando você não estiver utilizando, você pode retrair essa parte do cano, então só puxando ele um pouquinho para cima, e aí a corda desce, e quando você for utilizar, você só faz a fixação na parede. Olha só que maravilha, né? Espero que vocês tenham gostado dessas duas ideias. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos com mais dicas legais. Tchau, tchau!